Fala minha amiga, fala meu amigo, eu sou o professor Rodrigo Pensador e na reflexão de hoje sobre política, eu gostaria de fazer uma análise em relação à psicanálise freudiana e em relação à política. Uma das obras que a gente vai trabalhar é uma obra do Freud que chama-se Psicologia das Massas e Análise do Eu, e também uma obra de Theodor Adorno, um filósofo do século XX, que vai falar sobre a teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista. Então, eu quero fazer uma análise do comportamento do Bolsonaro a partir da psicanálise. Então, só contextualizando um pouco, no período que antecedia a conquista do poder por parte do Bolsonaro, nós vivíamos num período petista, onde, de certo modo, com o Lula havia uma certa estabilidade econômica, já no início também do próprio governo Lula, com as críticas e investigações em relação às corrupções, foi criando um clima, onde o aspecto político estava sendo rachado, então a própria moralidade foi sendo colocada em xeque. Não que corrupção não existisse antes do PT, mas ela ganhou uma notoriedade maior com as investigações da justiça e com a visibilidade da mídia. Com a Dilma, no segundo mandato, a partir de 2014, 2015, uma crise econômica. Então tudo isso foi gerando um ambiente de instabilidade. Então, o que eu quero mostrar para vocês, que aquilo que o Adorno fez, que é uma análise psicanalítica em relação ao fascismo na Alemanha, dá para a gente compreender aqui como está surgindo e desenvolvendo o fascismo por meio da personificação do Bolsonaro. O fascismo surge num ambiente de instabilidade e de insegurança. Então, o ingrediente crise moral, crise ética, tanto do comportamento dos políticos quanto do aumento da violência, Por isso que identificaram no Bolsonaro, esse movimento do armamento. Tudo isso é para o quê? Para gerar uma ordem. Nós precisamos de uma ordem, então, porque isso já é uma angústia em relação ao medo. Esse medo da insegurança, essa angústia em relação à corrupção é fruto de uma instabilidade no que se refere ao quê? A uma crise de valores, a uma crise ética. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Outro é a crise econômica, que o governo Dilma entrou, que tudo isso foi um terreno fértil para desenvolver, de certa forma, um ódio do outro lado. O ódio que estava recalcado durante aí, não chegou a completar todo o mandato do governo Dilma, mas foram 14 anos aí do governo PT, gerou um recalque, e esse recalque criou-se um ódio. Então, é um terreno muito fértil para surgir o fascismo. Então, o medo é a base do fascismo. E quem foi o representante do fascismo? O Bolsonaro. Então, o que o Bolsonaro conseguiu unir? Ele conseguiu unir, a partir da própria pessoa dele, um inimigo. O que gera uma união das pessoas por meio do medo é um inimigo. Quando eu crio um inimigo, eu consigo criar uma união coletiva. Então eu tenho que ter um ódio ao meu inimigo. O meu inimigo é o PT, o meu inimigo é o comunismo, o meu inimigo é a tentativa de que a esquerda implemente aqui no Brasil uma Venezuela, ou Cuba, ou uma Coreia do Norte. Então, essa instabilidade é um momento propício para que eu consiga aderir por meio do Bolsonaro esse discurso fascista. Outra característica que o Adorno coloca então na obra Teoria Freudiana e o Padrão da Propaganda Fascista é justamente aquilo que o Adorno chama de pequeno grande homem. Por que o fascismo ele é um governo de extrema direita de cunho populista? Porque ele precisa de criar um pequeno grande homem. Por que pequeno?
Porque o fascista, né, digamos assim, a figura do Hitler, ele é um homem comum, aquele que senta-se à mesa, que janta como nós. Então ele fala de maneira simples, ele tem uma linguagem simples. Então essa identificação cria um sentimento de pertencimento. Então o Bolsonaro é nós, é uma pessoa como nós. Ele é sincero, ele fala o que a gente quer ouvir. Então, como de acordo com a psicologia das massas, é muito mais fácil eu concordar com alguém que está no mesmo nível intelectual do que eu, do que eu ter que compreender alguém com um raciocínio muito mais complexo, muito mais sistematizado, racionalizado. Nesse sentido, o fascismo, né, tanto do Hitler quanto esse paralelo, essa analogia aqui em relação ao Bolsonaro, o que a gente pode compreender? Eles simplificam o discurso para que consiga atingir a grande massa. Então, essa é uma outra característica também. Outra característica que impulsiona o desenvolvimento desse discurso fascista é o conflito. Assim como o Hitler se desenvolvia o seu discurso fascista por meio do ódio em relação aos imigrantes, aos homossexuais, aos comunistas, aos gays, o Bolsonaro também precisa de criar inimigos. Então o primeiro inimigo é o quê? Então eu vou entrar no poder para tirar o PT. Então eu tenho que destruturar a saúde pública porque foi formado por governos petistas que são formados em universidades esquerdistas. Vamos ter que tirar o investimento na cultura porque formam pessoas com uma linha de esquerda. Então eu justifico o desmonte da educação pública, o desmonte de tudo que é público, como o SUS também, como um pretexto de que eu vou o quê? Tirar a esquerda do poder. Então, ao mesmo tempo que o fascismo de Bolsonaro, ele é de direita porque ele visa um desmonte de tudo que é público, de tudo que é estatal, eu reduzo o público, né, a privatização ao nada, eu viabilizo o neoliberalismo porque quando eu reduzo o Estado, eu coloco na mão do mercado, e isso a gente pode ver com as reformas que o Bolsonaro fez, desde do congelamento de 20 anos dos investimentos, dos gastos públicos, em educação, em saúde. Então o que eu posso entender? Que o Bolsonaro, ele é de fato, um líder de direita, mas esse fascismo de direita, ele não tem uma característica que o Hitler tinha, que é de fortalecer o Estado. Uma das características do fascismo, então por isso que eu acredito que o Bolsonaro ele tem essa característica fascista em relação a esse discurso de ódio, de gerar o conflito, de falar para as massas, mas ele não tem como característica o fortalecimento do Estado. Eu vejo ele como um anarco-capitalista fascista, um anarco-fascista capitalista. Não sei se tem algum pensador que tenha essa característica, identificar em Bolsonaro essa nomenclatura, mas para mim ele é um anarco-fascista capitalista. Anarco porque ele quer a desordem, quanto pior, melhor. E a gente vê isso em relação à própria aleatoriedade do discurso. Uma hora ele fala que é uma gripezinha, uma hora ele fala que de fato existe uma gripe, mas nós temos que pensar mais na economia. Então não há uma sintonia no discurso, não há uma tentativa de fortalecimento do Estado. Tanto é que os R$600 que autônomos e empregados que ganham até 2 salários mínimos só foi implementado porque partidos de esquerda e de centro-esquerda conseguiram essa vitória no Congresso. Porque se dependesse de Bolsonaro, nada disso iria acontecer. No mais provável das avaliações, R$200 era o que ele iria admitir e implementar. Então,
essa é uma justificativa aí com base na obra de Freud, na obra de um filósofo frankfurtiano, que é o Adorno, e fazendo uma referência, então, também ao fascismo no período de Hitler. Mais alguma coisa que eu gostaria de incrementar para nós aqui, que o fascismo tem como característica a repressão da sexualidade. Repressão não só dos sentimentos, como da sexualidade. Então ele precisa, para impor uma ordem, de impor um controle social, reprimir uma certa sexualidade. E essa sexualidade, geralmente, como é pautado numa adesão muito grande ao cristianismo, né? Aqui, sobretudo os evangélicos que apoiam o Bolsonaro. Então o Bolsonaro governa para quem? Para as milícias, governa para os evangélicos e governa para o mercado. Por que ele é de direita? Porque governa para o mercado. Por que o Bolsonaro não se dispôs a oferecer, por meio de medidas provisórias, por meio de decreto, ampliar os gastos públicos até agora? Ele não enviou. Nós estamos no dia 31 de março de 2020 e ele não disponibilizou o dinheiro que ele iria dispor por meio do ministro da Fazenda, por meio do Paulo Guedes. Ele não ainda disponibilizou para os estados essa ajuda. Então, por quê? Porque ele quer atender o grande empresariado. Então, nesse sentido, qual que é a lógica? A lógica é você diminuir os gastos com o Estado e fazer com que o dinheiro seja viabilizado para quê? Para pagar juro da dívida, para atender o capital financeiro. Então, nesse sentido, ele pode ser visto como um governo de extrema-direita. Extrema-direita por quê? Porque defende os costumes, como a moralidade, né? Os bons costumes aí seria a defesa da família, que seria contra os princípios da homossexualidade. Então, por isso ele precisa de reprimir o homossexual. E aí o discurso de que vamos trabalhar. Então, não podemos relaxar em relação ao libido. Nós temos que trabalhar. Então, quem é o promíscuo? É o homossexual. Então eu reprimo o homossexual. Então a agenda da esquerda não é uma agenda da extrema-direita. Então por isso que é uma extrema-direita, porque defende os valores cristãos, né, sobretudo da agenda evangélica, defende os costumes, então por isso conservador, e defende a agenda neoliberal. E é fascista justamente porque o quê? Por meio do ódio ao inimigo, cria um inimigo, seja o comunista, seja a esquerda, seja o homossexual, para tentar unir a massa, né? Então agora os inimigos são os chineses, porque eles, de maneira artificial, criaram esse vírus. Então sempre eu vou, para conseguir governar, criticar um inimigo fantasioso. E isso tudo ocorre, segundo a psicanálise, né, de maneira inconsciente, de maneira infantil. E quem me questiona ou é petista ou é esquerdista. Então eu simplifico o discurso. E por que é fácil a adesão ao discurso de Bolsonaro? Porque apela à figura paterna, né? Porque o pai traz uma segurança. Ele é a figura que protege e que também castiga. Então, ele é de fato um Messias. Eu preciso de um Salvador. E é nesse sentido que eu identifico em Bolsonaro a personificação, então, de um líder populista. Se existem também líderes populistas de esquerda, como Stalin, ou de direita, como Hitler, né, na União, na Alemanha, ou na Itália, por meio do Mussolini, existe hoje, por meio do Bolsonaro, a extrema-direita aqui no Brasil. Então, para fechar a nossa análise, Bolsonaro, ele defende o anarco-fascista capitalista. Então, essa é a minha compreensão, não só psicanalítica, como política e também como econômico. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, tá? Caso tenham dúvidas, deixem nos comentários abaixo. Foi um prazer estar aqui
filosofando com vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça, curta o nosso vídeo, inscreva-se se você não inscreveu ainda no nosso canal, né? Canal de História canal de História e Educação. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador.